Nunca imaginei que aquele fim de semana na fazenda do meu avô iria revelar um segredo que ele guardou por mais de 60 anos. Um segredo que mudaria completamente a forma como eu via aquele homem rústico e calado que sempre me intimidou. Mas quando eu decidi abrir meu coração para ele, jamais esperava que ele também tivesse algo tão profundo para me contar. Pessoal, antes de continuar essa história que vai te deixar de queixo caído, queria pedir uma ajudinha para o canal. Se essa história tocar seu coração ou despertar sua curiosidade, considere fazer um live pix pra gente. O link está na descrição e cada ajuda faz toda a diferença para que a gente continue trazendo relatos reais como esse. Agora, vamos voltar para essa história inacreditável. Me chamo Tomás, tenho 25 anos e cresci numa cidade pequena do interior de Minas. Sempre me senti diferente desde criança. Enquanto os outros meninos falavam das meninas da escola, eu ficava quieto, guardando meus sentimentos. Descobri minha sexualidade na adolescência, mas escondi de todo mundo por medo da rejeição. Minha mãe descobriu quando eu tinha 19 anos. Foi difícil no começo, mas ela acabou aceitando. Meu pai levou mais tempo, mas também chegou lá. A única pessoa da família que nunca soube de nada era meu avô, o seu João. Um homem da roça, criado nos valores antigos, daqueles que fala pouco e trabalha muito. Sempre tive medo da reação dele. Seu João era um homem respeitado na região, dono de uma pequena fazenda onde criava algumas cabeças de gado e cultivava um pouco de tudo. Meus pais diziam que ele não entenderia, que era melhor deixar assim, e eu concordei por muito tempo. Até que minha mãe me ligou dizendo que ele não estava muito bem de saúde. Nada grave, mas os anos estavam pesando. Ela perguntou se eu não queria passar um fim de semana na fazenda, fazer companhia para o velho. Hesitei, mas aceitei. Fazia quase 2 anos que não via meu avô. Cheguei na sexta-feira à tarde. A fazenda continuava a mesma. A casa simples de paredes brancas, o terreiro de chão batido, as galinhas ciscando, o cheiro de café passado no fogão a lenha. Seu João me recebeu com um abraço contido e um sorriso discreto escondido pelo bigode grisalho. Chegou, meu filho, ele disse, me olhando de cima a baixo. Tá mais magro. Era sempre assim. Poucas palavras, observações diretas. Entrei carregando minha mochila, sentindo aquele aperto no peito. O mesmo aperto que sentia desde que me entendi por gente. O medo de decepcionar aquele homem. O jantar foi silencioso. Comemos arroz, feijão e uma carne de panela que derretia na boca. Tudo preparado por Dona Zefa, uma senhora que ajudava meu avô desde que minha avó faleceu, há mais de 10 anos. Depois que ela foi embora, ficamos só nós dois na varanda, cada um sentado em uma cadeira de balanço, observando a noite estrelada que só o céu do interior proporciona. E a cidade grande? Tá gostando de morar lá? Perguntou meu avô, quebrando o silêncio. Tô sim, vô. Trabalho muito, mas gosto do que faço. Namorada nenhuma ainda? Meu coração acelerou. Era sempre essa pergunta. E era sempre a mesma resposta evasiva. Não, vô. Tô focado no trabalho por enquanto. Nhê! Ele balançou a cabeça e ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse pensando em algo importante. A vida passa rápido, meu filho. Num piscar de olhos, a gente fica velho e cheio de arrependimentos. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Arrependimentos? Que arrependimentos meu avô carregava. No dia seguinte, acordei cedo com o cheiro de café fresco. Meu avô já estava de pé, como sempre. Depois do café, ele me convidou para ajudar com o trabalho na roça. Mesmo morando na cidade, eu ainda sabia como fazer as coisas do campo. Passamos a manhã inteira cuidando da horta e alimentando os animais. Era estranho como, mesmo no silêncio, havia uma conexão entre nós. As mãos calejadas dele trabalhavam com uma força que eu admirava. Eu queria ter essa força. Não só física, mas a força de ser quem eu realmente era na frente dele. Durante o almoço, percebi que meu avô me observava diferente, como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras. Eu também tinha algo preso na garganta. Algo que queria dizer há anos. À tarde, fomos verificar uma cerca que precisava de reparos. O sol começava a baixar, deixando o céu com tons alaranjados quando meu avô parou de trabalhar e se sentou num tronco caído. Senta aqui, meu filho, ele disse, apontando para o espaço ao lado dele. Obedeci, com o coração batendo mais forte. Havia algo diferente no ar. Sua mãe me ligou antes de você vir. Ele começou, olhando para o horizonte. Disse que você tinha algo importante para me contar. Fiquei gelado. Minha mãe tinha feito isso? Por que ela não me avisou? O que é que está acontecendo, Tomás? Por que você anda tão distante do seu velho avô? Naquele momento, senti que não tinha mais como fugir. Era agora ou nunca. O sol se punha no horizonte, as cigarras cantavam, e eu estava prestes a revelar meu maior segredo para a pessoa que eu mais temia decepcionar no mundo. Vô, eu tenho algo muito importante para te contar. Os olhos cansados dele me encararam com expectativa, e eu sabia que o que viria a seguir mudaria nossa relação para sempre. Mal sabia eu que não seria o único com um segredo para revelar naquele fim de semana na fazenda. O sol já estava quase sumindo no horizonte quando respirei fundo e olhei nos olhos do meu avô. Minhas mãos tremiam
e parecia que meu coração ia saltar pela boca. Toda a coragem que tinha juntado durante anos estava prestes a ser colocada à prova. Vô, eu sou gay. As palavras saíram da minha boca e pairaram no ar entre nós. O canto das cigarras parecia ter ficado mais alto de repente. Meu avô não disse nada por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Seu rosto enrugado permaneceu impassível, os olhos fixos em mim. Desde quando você sabe disso? Perguntou ele finalmente, com uma voz baixa e calma. Desde sempre, eu acho. Mas só tive coragem de aceitar quando tinha uns 16 anos. Meu avô desviou o olhar e ficou observando o pôr do sol. Suas mãos calejadas apertaram o cabo da enxada que estava ao seu lado. Fiquei preparado para o pior. Para gritos, para decepção, para rejeição. E você é feliz assim? Ele perguntou, ainda sem me olhar. Essa pergunta me pegou de surpresa. Não era o que eu esperava ouvir. Sou, vô. Sou feliz sendo quem eu sou. Só não sou feliz quando tenho que esconder isso das pessoas que amo. Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse processando tudo. Vamos voltar para casa, ele disse, levantando-se. Está ficando escuro. Caminhamos em silêncio de volta para a casa. A cada passo, eu sentia um peso no peito. Tinha estragado tudo? Será que meu avô nunca mais falaria comigo? 1000 pensamentos passavam pela minha cabeça, enquanto atravessávamos o pasto. Chegamos na varanda quando já estava completamente escuro. Meu avô sentou-se na cadeira de balanços e apontou para que eu sentasse na outra. Obedeci, esperando o pior. Você tem medo do que eu penso? Perguntou ele, acendendo um cigarro de palha. Tenho, vô. Sempre tive. Ele deu uma longa tragada e soltou a fumaça devagar. Quer saber de uma coisa, Tomás? Vou te contar uma história que nunca contei para ninguém nessa família. Nem para o seu pai, nem para sua avó, que Deus a tenha. Meu avô raramente contava histórias. E pelo tom de sua voz, aquela parecia ser importante. Quando eu tinha 15 anos, conheci um rapaz chamado Antônio. Ele trabalhava na fazenda vizinha, a do Coronel Mendes. Era um rapaz forte, trabalhador, de sorriso fácil. Nos tornamos amigos, sempre que podíamos, escapávamos do trabalho e íamos nadar no rio. Meu avô fez uma pausa, como se estivesse revivendo cada momento. Um dia, estávamos sozinhos na beira do rio. Era um dia quente, como hoje. Estávamos deitados na grama, secando depois do banho, quando Antônio pegou minha mão. Eu não tirei. Ficamos assim, de mãos dadas, olhando para o céu, sem dizer nada. Meu coração batia cada vez mais forte ao ouvir aquilo. Era possível? Meu avô, seu João, o homem mais tradicional que eu conhecia, estava me contando isso? Aquele foi o início de um sentimento que nunca mais senti na vida. Passamos quase 2 anos nos encontrando escondidos. Foram os 2 anos mais felizes da minha juventude. E o que aconteceu depois, vô? Perguntei, completamente absorto na história. Meu avô apagou o cigarro em um cinzeiro improvisado feito de lata. O pai dele descobriu. O rapaz levou uma surra tão grande que ficou de cama por 1 semana. Depois disso, o mandaram para longe, para casa de um tio em Goiás. Nunca mais o vi. Fiquei em silêncio, tentando imaginar o sofrimento do meu avô. Naquela época, não havia escolha, Tomás. Ou você vivia como todo mundo esperava, ou você era excluído, ou pior. Acabei me casando com sua avó alguns anos depois. Não me entenda mal, aprendi a amar sua avó. Tivemos uma vida boa juntos. Mas Antônio foi meu primeiro amor. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Nunca imaginei que meu avô guardasse um segredo assim. Por que o senhor nunca contou isso para ninguém? Para quê? Ele respondeu com um suspiro. Sua avó já se foi. Contar isso só traria perguntas e dúvidas sobre a vida que construímos juntos. Mas quando você me contou sobre você, achei que era hora de você saber que não está sozinho. Naquele momento foi como se um muro invisível entre nós tivesse desmoronado. Meu avô, o homem que eu achava que nunca me entenderia, tinha passado por algo semelhante em um tempo muito mais difícil. Você tem sorte de viver hoje, meu filho. Pode ser quem você é. No meu tempo, nem isso era possível. O senhor ainda pensa nele? No Antônio? Meu avô olhou para o céu estrelado e sorriu de leve. Às vezes, mas agora que estou ficando velho. A gente pensa muito no passado, quando o futuro fica mais curto. Aí ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Era difícil processar tudo aquilo. Meu avô, que eu sempre vi como a personificação da masculinidade tradicional, tinha vivido um amor proibido em sua juventude. Amanhã, ele disse finalmente, quero te mostrar uma coisa, algo que guardei todos esses anos. O que é, vô? Amanhã você saberá, ele respondeu levantando-se da cadeira. Agora vamos dormir. O dia começa cedo na roça. Naquela noite, deitado na cama que foi do meu pai quando criança, fiquei acordado por horas, pensando em tudo o que tinha acontecido. A conexão que sempre senti com meu avô, mesmo no silêncio, fazia sentido agora. Havia algo que nos unia além do sangue, uma experiência compartilhada através de gerações. Do lado de fora, a noite estava tranquila.
Os grilos cantavam e de vez em quando se ouvia o mugido de uma vaca no pasto. Pensei no meu avô, jovem como eu, vivendo seu amor às escondidas naquela mesma fazenda. E pensei em Antônio, o rapaz que foi o primeiro amor do meu avô e que teve que ir embora. O que meu avô queria me mostrar? Que segredo ele ainda guardava depois de tantos anos? Adormeci com essas perguntas na cabeça, sabendo que o dia seguinte traria mais revelações. Acordei com o canto dos galos e o cheiro de café fresco. Por um momento, esqueci da conversa da noite anterior, mas logo tudo voltou à minha mente como um filme. Meu avô tinha me revelado uma parte de sua vida que ninguém mais conhecia. Um segredo que ele carregou por mais de 60 anos. Levantei, lavei o rosto na pia do banheiro e me olhei no espelho. Estava diferente? Não, mas me sentia diferente. Como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Quando cheguei na cozinha, meu avô já estava sentado à mesa, tomando café. Ele me olhou e deu um sorriso discreto. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Mais ou menos, vô. Fiquei pensando muito no que o senhor me contou ontem. Ele fez um gesto com a cabeça, como quem entende. Coma alguma coisa, depois vamos dar uma volta. Tomamos café em silêncio. O pão caseiro com manteiga e o café forte nunca me pareceram tão bons. Talvez porque, pela primeira vez, eu não estava fingindo ser alguém que não era na frente do meu avô. Depois do café, seguimos para o paiol, uma construção antiga de madeira onde meu avô guardava ferramentas e outras coisas da fazenda. O cheiro de madeira velha e poeira me trouxe memórias da infância, quando eu brincava por ali enquanto os adultos trabalhavam. Meu avô caminhou até o fundo do paiol, onde havia um baú antigo de madeira. Com movimentos lentos, ele se ajoelhou e abriu o baú. De dentro, tirou uma caixa pequena, feita de madeira trabalhada. Venha aqui, ele disse, sentando-se em um banco improvisado feito de tronco. Aproximei-me e sentei ao lado dele. Com cuidado, ele abriu a caixa. Dentro havia algumas cartas amareladas pelo tempo, um lenço de tecido desbotado e uma foto antiga em preto e branco. Meu avô pegou a foto e me entregou. Mostrava 2 rapazes jovens, um deles claramente meu avô, com não mais de 17 anos. O outro devia ser Antônio. Estavam sérios, como era costume nas fotos antigas, mas havia algo nos olhos deles. Uma cumplicidade, uma conexão quase palpável. Essa foi a única foto que tiramos juntos, explicou meu avô. Foi num domingo de festa na igreja. Convencemos o fotógrafo a nos tirar uma foto, dizendo que éramos primos. Fiquei olhando para a foto por um bom tempo. Ver meu avô tão jovem, ao lado do rapaz que amou, era como olhar para outra vida, outra história que poderia ter acontecido. E essas cartas? Perguntei, apontando para os papéis amarelados. Depois que Antônio foi embora, ele conseguiu me mandar algumas cartas. Tinham que passar por muitas mãos até chegar até mim para que ninguém suspeitasse. Ele tinha um primo que vinha vender leite na cidade, e esse primo entregava as cartas para um menino que trabalhava na venda, que por sua vez entregava para mim quando eu ia comprar fumo. Meu avô pegou uma das cartas e acariciou o papel delicadamente. As primeiras cartas eram cheias de promessas. Ele dizia que voltaria, que encontraríamos um jeito de ficar juntos. Mas com o tempo, as cartas mudaram. Ele conheceu uma moça por lá. Acabou se casando. Havia uma tristeza profunda em sua voz, mas não era amargura. Era uma aceitação tranquila de como as coisas tinham sido. O senhor ficou com raiva dele? No começo, sim. Fiquei arrasado. Mas depois entendi. Naquela época não tínhamos escolha, Tomás. Ou você seguia o caminho que todos esperavam, ou você era excluído. Antônio fez o que precisava fazer para sobreviver. E eu também. Ele pegou o lenço desbotado e o desdobrou com cuidado. Esse lenço era dele. Me deu no último dia que nos vimos, antes dele ir embora. Disse que era para eu lembrar dele cada vez que o visse. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado do meu avô. Foi a primeira vez que o vi chorar. Sabe o que é mais estranho, meu filho? Eu amei sua avó. De verdade. Construímos uma vida boa juntos, tivemos seu pai, e depois vieram você e seus irmãos. Fui feliz com ela. Mas Antônio foi diferente. Foi como se uma parte de mim tivesse ido embora com ele. Coloquei minha mão sobre a dele. Ficamos assim por um tempo, em silêncio. 2 homens de gerações diferentes, unidos por experiências semelhantes, separadas por mais de 5 décadas. O senhor nunca mais teve notícias dele? Perguntei finalmente. A última carta que recebi foi há uns 40 anos. Ele contava que tinha 3 filhos e que estava indo morar em São Paulo. Depois disso, nunca mais soube nada. O senhor nunca pensou em procurar por ele? Meu avô balançou a cabeça. Pra quê? Ele seguiu a vida dele. Eu segui a minha. Algumas histórias não são feitas para ter um final feliz, Tomás. Algumas são só histórias. Ele guardou a foto, as cartas e o lenço de volta na caixa e a fechou com cuidado. Mas a sua história pode ser diferente, ele continuou. Você vive em outro tempo. Pode ser quem você é sem precisar se esconder. Nem sempre é fácil, vô. Ainda tem muito preconceito por aí. Eu sei, mas pelo menos você tem a chance de lutar. Nós nem isso tínhamos. Saímos do paiol e caminhamos pelo pasto.
O sol já estava alto no céu e o calor começava a se apertar. Meu avô parecia mais leve, como se compartilhar aquele segredo tivesse tirado um peso de seus ombros. Sabe, Tomás, nunca pensei que chegaria o dia em que eu poderia falar sobre isso com alguém da família. Achei que levaria esse segredo para o túmulo. Fico feliz que o senhor tenha confiado em mim, vô. Você é corajoso, meu filho. Mais corajoso do que eu fui na sua idade. Naquele momento percebi que meu avô não era apenas o homem rústico e tradicional que eu sempre vi. Era um homem complexo, com sonhos, amores e dores que eu nunca tinha imaginado. E de alguma forma, isso nos aproximou mais do que qualquer coisa antes. Vamos voltar para casa, ele disse. Tem mais uma coisa que quero te mostrar. Enquanto caminhávamos de volta, eu me perguntava o que mais meu avô poderia ter guardado todos esses anos. Que outros segredos ele carregava? E como seria a nossa relação daqui para frente, agora que não havia mais barreiras entre nós? Voltamos para a casa em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. O sol do meio-dia estava forte e o suor escorria pela minha testa. Quando chegamos na varanda, meu avô me pediu para esperar um pouco. Vou buscar uma coisa no meu quarto, ele disse entrando na casa. Fiquei ali, sentado na cadeira de balanço, observando a paisagem da fazenda. Os mesmos pastos, as mesmas árvores que testemunharam o amor secreto do meu avô tantos anos atrás. Era estranho pensar que aquele lugar guardava histórias que eu nunca imaginei. Meu avô voltou alguns minutos depois, segurando um envelope pardo meio amassado. Isso chegou há 3 meses, ele disse, me entregando o envelope. É de um advogado de São Paulo. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta formal e alguns documentos. Comecei a ler a carta em voz alta. Prezado Sr. João Pereira, venho por meio desta informar que o Sr. Antônio Martins dos Santos faleceu no dia 12 de janeiro deste ano, aos 82 anos de idade. Olhei para meu avô. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos mostravam uma tristeza profunda. Continue lendo, ele pediu. Conforme instruções deixadas em seu testamento, estou enviando em anexo uma carta pessoal endereçada ao senhor, bem como uma escritura de doação de um terreno localizado na região de Campos do Jordão, São Paulo. Parei de ler surpreso. Um terreno? Ele te deixou um terreno? Meu avô fez que sim com a cabeça. Era o sonho dele. Nós dois sonhávamos em ter um pedaço de terra juntos, longe de tudo e de todos, onde pudéssemos viver em paz. Ele conseguiu comprar esse terreno há muitos anos, pelo que diz na carta. Dentro do envelope havia outro menor, com meu avô como destinatário, escrito à mão. Entreguei para ele. Não quer ler? Perguntei. Já li tantas vezes que sei de cor. Ele respondeu guardando a carta no bolso da camisa. Ele soube que eu estava sozinho depois que sua avó faleceu. Tentou me encontrar, mas só conseguiu meu endereço recentemente por causa de um sobrinho que usa esse negócio de internet. E o que dizia a carta? Meu avô respirou fundo e olhou para o horizonte. Ele contou que nunca me esqueceu, que o casamento dele acabou depois de 15 anos, que criou os filhos sozinho e que comprou aquele terreno pensando em mim, na promessa que fizemos quando éramos jovens. Fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. Antônio tinha morrido ainda pensando no meu avô, ainda guardando o sonho que tiveram juntos. O que o senhor vai fazer com o terreno? Não sei ainda, ele respondeu, passando a mão pelo cabelo grisalho. Pensei em vender, mas algo me impede. É como se fosse a última conexão com ele, me entende? Naquele momento tive uma ideia. E se nós dois fôssemos ver esse terreno juntos, vô? Poderíamos passar uns dias em São Paulo, depois ir até Campos do Jordão. Meu avô me olhou surpreso, e então um sorriso lento se formou em seu rosto. Você faria isso comigo? Claro que sim. Seria uma viagem especial para nós dois. Ele ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse imaginando a viagem. Sabe, Tomás, quando você chegou aqui ontem, eu estava com medo. Medo de quê, vô? Medo de que você fosse embora e nunca mais voltasse depois que eu soubesse do seu segredo. E agora olha só, estamos fazendo planos juntos. Por quê? Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Todas as inseguranças, todos os medos que eu tinha em relação ao meu avô se transformaram em um sentimento de conexão profunda. Eu sempre voltaria, avô. O senhor é importante demais para mim. Ele estendeu a mão e apertou meu ombro com carinho. Você é um bom rapaz, Tomás. Seu avô tem muito orgulho de você. Passamos o resto do dia conversando como nunca tínhamos conversado antes. Ele me contou histórias da sua juventude, dos tempos difíceis, dos momentos de felicidade, e eu contei a ele sobre minha vida na cidade, sobre meus sonhos, sobre minhas lutas. Quando a noite chegou, sentamos novamente na varanda, olhando as estrelas. Era minha última noite na fazenda e eu sentia que algo tinha mudado para sempre entre nós. Sabe, vô, eu sempre achei que o senhor nunca me aceitaria. E eu sempre achei que você nunca me entenderia, ele respondeu. Como a vida era engraçada, não é? É sim, quem diria que a gente tinha tanto em comum? Ele sorriu e acendeu seu último cigarro de palha do dia. A vida é feita de surpresas, meu filho.
às vezes boas, às vezes ruins. O importante é ter coragem de viver ela do jeito que a gente é. Naquela noite, adormeci com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. Tinha encontrado no meu avô não só aceitação, mas uma conexão que ia além de qualquer expectativa. 3 semanas depois, estávamos em um ônibus a caminho de São Paulo. Meu avô olhava pela janela como uma criança em sua primeira viagem. E eu olhava para ele, agradecido por ter tido coragem de abrir meu coração. O terreno em Campos do Jordão era lindo, com vista para as montanhas e um riacho que cortava a propriedade. Meu avô chorou quando pisamos lá pela primeira vez, e eu chorei junto com ele. Decidimos não vender o terreno. Em vez disso, começamos a planejar uma pequena pousada, um lugar onde pessoas como nós pudessem se sentir acolhidas e aceitas. Hoje, 2 anos depois, a pousada Novo Amanhecer está quase pronta. Meu avô, com 85 anos nas costas, supervisiona cada detalhe da construção. E eu divido meu tempo entre a cidade e a montanha, realizando um sonho que começou há mais de 60 anos, com 2 jovens apaixonados que sonhavam com um lugar só deles. Às vezes a vida nos leva por caminhos inesperados. Às vezes precisamos esperar décadas para encontrar paz, mas nunca é tarde demais para ser quem realmente somos. E você, que chegou até aqui comigo nessa história, saiba que nunca é tarde demais para abrir seu coração e viver sua verdade. Pode ser assustador, pode ser difícil, mas vale a pena. Sempre vale a pena. Pessoal, se essa história tocou seu coração de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Cada inscrição, cada comentário, cada live pix que vocês fazem, o link está na descrição, nos ajuda a continuar trazendo histórias reais e emocionantes como essa. Lembre-se sempre, você não está sozinho na sua jornada. Existem milhares de pessoas por aí vivendo experiências parecidas com a sua, enfrentando os mesmos medos e celebrando as mesmas vitórias. Compartilhar nossas histórias é uma forma de nos mantermos fortes e unidos. Se você está passando por um momento difícil, se está com medo de se abrir para alguém que ama, saiba que às vezes as pessoas podem nos surpreender da maneira mais bonita possível, como meu avô me surpreendeu. Sua história também merece ser contada, e nós estamos aqui para ouvir. Até o próximo relato.